Boa noite a todos. Boa noite. Eu que tenho que agradecer a acolhida, né? Sempre que venho aqui sou bem recebido. E agora, com essa surpresa, vocês podem ver que eu estou um pouco emocionado. O vídeo que passou ainda agora, do Leôncio de Albuquerque, saudade. Foi ali que eu comecei a engatinhar. Meus primeiros passos no espiritismo. Tanta gente saudosa que ainda está lá. Olha, que emoção indescritível. Muito obrigado. Teve uma Não, tranquilo. Tem lá em cima e embaixo. Estou acostumado. Essas emoções assim são, a gente está acostumado já. É só que a lembrança é muito forte. Quando, são mais de 40 anos, gente. 40 anos atrás eu comecei lá. E tantos anos que eu não piso lá. Ainda reconheci alguns lugares ali. O salão está bem diferente, todas as cadeiras eram inteiriças de madeira, né? O palco, né? O tablado era diferente, a mesa era maior. Mas a Margarida está lá, a Márcia está lá. Nossa, minha misericórdia. Foram as minhas professoras na mocidade. Que coisa boa. Agora eu fiquei com vontade de ir lá de novo. Bom, como o nosso slide coloca aqui, mostra trabalhadores da última hora. Uma parábola importante, né, de Jesus. E eu coloquei ali a importância da família também. Mas não só a importância da família, né? Tem muitas coisas importantes relativas a isso. Por quê? Nesse momento em que nós vivemos uma transição do planeta, realmente é a última hora. É a última hora para que nós consigamos semear o caminho, para que a gente consiga fazer com que o caminho das outras pessoas possa ser mais fácil. Nós aqui somos realmente esses trabalhadores da última hora, porque numa próxima reencarnação, muitos de nós poderemos não estar aqui. Então, é a última chance para muitos, inclusive para mim. Então, quando eu comecei a pesquisar esse tema, veio muita coisa na cabeça, né? Mas o trabalhador precisa de trabalho, não é isso? Então, antes de começar com o slide, eu vou aqui trazer o capítulo, né, do Livro dos Espíritos a respeito de trabalho, para a gente poder entender a importância e até onde a gente vai, onde a gente precisa ir. Então, na pergunta 674, fala sobre a necessidade do trabalho. Pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Ao que os espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas próprias necessidades e os seus prazeres. E por que o trabalho é imposto ao homem dessa maneira? Por que nós não podemos estar aqui curtindo essa natureza maravilhosa que Deus nos deu? Então, pergunta 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea. Nós estamos aqui porque nós precisamos produzir para o nosso próprio bem. É uma expiação. Então a gente está no planeta de provas e expiações, então o trabalho é uma expiação, então quando o mundo estiver regenerado e eu estiver lá, eu não vou mais precisar trabalhar. Que bom. Não, mentira, não é nada disso. Só que o trabalho ele muda. O nosso trabalho aqui é um pouco mais, vamos dizer assim, braçal, e lá não. A gente vai usar mais o intelecto, as nossas energias espirituais. Aqui não, a gente precisa pegar isso aqui, trazer para cá, levar para cá, ajudar as pessoas de uma forma mais material, porque o nosso corpo ele pede isso, né? Além de uma expiação, é ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Olha o que eu
oportunidade. Nós temos que trabalhar para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência, para cuidar do corpo que Deus nos deu, né? E ainda aperfeiçoar a inteligência e, claro, por que não, o espírito. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Ou seja, a gente tem um netinho agora, né? Então ele está ali, a gente vê, acha engraçado as coisas que ele faz, né? Porque ele é pequenininho. A gente, né, vê as coisas que, não faz por mal, faz as coisas erradas. Só que a gente, aos poucos, a gente vai amadurecendo, para justamente não permanecer nessa situação. Porque hoje, né, nós temos posse total das nossas faculdades. Diz a lei, né, que aos 21 anos você é plenamente capaz, não é isso? E nós precisamos ser realmente plenamente capazes. De quê? De ir para frente, de nos melhorarmos, que ao final de tudo, nós estamos aqui para isso, para nos melhorarmos. Porque ele deve alimentar, o homem permaneceria na sua infância intelectual, eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar, ao seu trabalho e à sua atividade. Então a gente pode escolher bem o trabalho, né? Porque é aquele que vai levar o pãozinho para dentro de casa, vai manter a gente com a mente ocupada, mas a gente não pode esquecer do nosso outro trabalho. Sabem qual é o nosso outro trabalho? Família é o primeiro. Esse é o primeiro trabalho que nós temos. Quando Deus nos confia os pequenos, é para que a gente encaminhe eles. Claro, a gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance. Fazer, orar por eles, colocar no caminho, quando for necessário briga, né? Coloca no eixo de novo. Mas vai chegar um momento em que esses filhos vão crescer e vão formar suas próprias famílias. Eu estava até discutindo com a minha esposa hoje. O que é a família? É o esposo, a esposa e os filhos. A partir do momento em que cada um toma seu rumo, eles passam a ser aquela palavra que a gente não gosta muito, parente. Por quê? Porque cada um vai formar sua família e vai fazer da sua vida o que bem entender. Não vão mais depender da gente. Então, se a gente conseguir trabalhar o caráter, as coisas que são necessárias para que eles se triem sozinhos, a gente já está fazendo o nosso trabalho. Entende? E a gente não vai... A nossa família hoje, ela é aparentemente pequena, mas a gente não pode esquecer que a gente faz parte de uma família muito maior que a família universal. Então, tudo são fases, tudo são etapas. Da mesma maneira que hoje a Terra é um planeta de provas e expiações, em aproximadamente no ano de 2057, a regeneração ela vai estar, ou melhor, as provas e expiações elas vão ter o seu término. Nós vamos estar entrando plenamente, né, ou terminando a transição do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Aproximadamente 2057. Não sei se eu vou estar vivo até lá, mas o que eu posso fazer agora? Meu trabalho. Fazer tudo que estiver ao meu alcance para essa trilha ser a melhor possível. Para mim e para quem estiver junto comigo ou ao meu redor, passando por mim. Então, o trabalho esse é o mais importante. Mas vamos ver algumas coisinhas aqui. Vamos lá. A parábola, ela se deu, eu trouxe essa tradução da Bíblia Almeida, tá? Porque eu achei uma linguagem mais compatível. Quando fala 9ª hora, 10ª hora, as pessoas se confundem muito. Sempre uso Almeida também. Aí aqui fica um pouquinho mais fácil. Vamos dar uma olhadinha na parábola. Mateus capítulo 20, dos versículos 1 ao 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E sendo ajustado com os trabalhadores o salário de um dia,
que naquela época eles chamavam de denário, mandou-os para a sua vinha. Saindo novamente pelas 9 horas, viu outros que estavam parados na praça, desocupados. Disse-lhes também: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles se foram. Saindo outra vez perto do meio-dia, e depois às 3 da tarde, fez o mesmo. E saindo perto das 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse então: ide também vós para a minha vinha e recebereis o que for justo. Ao cair da tarde, ou seja, 6 horas, o dono da vinha disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo-os das 5 da tarde, recebeu cada um deles o salário de um dia, completinho. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam o salário de um dia completinho, como foi combinado. E recebendo, ficaram tristes, né? Começaram a murmurar contra o pai de família, dizendo eles, né? Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes a nós, que temos suportado a fadiga e o calor do dia? E o pai de família, respondendo a um deles, disse: amigo, não te faça injustiça. Não combinastes comigo um salário de um dia pelo seu dia de trabalho? Ou seja, um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a estes outros o mesmo que a vocês. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou tens inveja porque sou bom? E assim a parábola termina dizendo: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Nossa, é pesada essa parábola, não é? O nosso trabalho, então, o que eles pensaram? Eles tiveram ali o trabalho de um dia inteiro, sol, chuva, enfim, né? Trabalharam mais do que os outros? Será? Será que eles trabalharam mesmo mais do que os outros? Será que a qualidade do trabalho foi igual? O que é essa seara? O que é essa vinha? Como é que isso funciona? Ou o que Jesus quis dizer com essa parábola? Vamos tentar ver uma coisinha aqui. Reconhecem esse desenho? Esse desenho está no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos. Olha, até eu pesquisar, eu nem sabia que existia, né? Então, olha o que coloca ali: a videira, né? É o nosso mundo, o emblema do trabalho do Criador. Ó, o princípio material, a cepa; o princípio espiritual, o vinho, dos quais unidos brota o ser individualizado e encarnado. A alma, nosso espírito, é o barro, é o que sobrou, né? Então isso é interessante. Eu trouxe aqui uma páginazinha do capítulo 20 do livro Refúgio de Emmanuel, que faz uma analogia bem legal, né? Então, se a gente entende que a vinha é o nosso mundo, nós somos os trabalhadores, o pai de família é Deus, e o nosso trabalho é cuidar da nossa família e cuidar de nós e de quem mais estiver ao nosso redor, por que uns trabalham mais do que outros e recebem o mesmo de Deus? Vamos tentar fazer uma analogia aqui. Então, refletindo a lição, livro Refúgio de Emmanuel, né, capítulo 20, número 1. Refletindo a lição de Jesus quanto aos trabalhadores últimos, que seriam primeiros no reino dos céus,
recorramos às imagens mais simples na esfera da natureza. Imaginemos na vida terrestre vastíssimo vale em que se confundem velhas experiências inferiores e mentalizemos o salário celeste como sendo um tesouro de luz no pináculo de alcantilada e agressiva montanha, ou seja, diante de nós temos uma montanha para vencer, para chegarmos ao cume, ok? Essa é a vinha da vez. Convidados os primeiros trabalhadores, nas primeiras horas de madrugada, quando o pai de família foi, né, buscá-los para assalariá-los, eles, para a conquista, convidados os primeiros servos à excursão difícil para a conquista da divina riqueza, eis que de início preferem explorar recursos auríferos nas faldas do monte, quer dizer, no planície, em volta do monte ali mesmo, no começo da caminhada, contentando-se em negociá-los com a multidão da planície, a pretexto de garantirem vida fácil. Opa, então, peraí, os primeiros foram chamados, chegaram na vinha, olharam aquela imensidão, nossa, mas o que será que eu posso ter mais aqui, além de fazer esse trabalho para esse homem? Ou será que não tem mais nada que eu possa me aproveitar aqui? Será que eu vou adiante, eu fico aqui? Então, eles preferiram ficar estacionados ali, contemplando, observando, fazendo outras coisas que senão o trabalho verdadeiro. Chamados os segundos, começaram a subida. Contudo, impressionaram-se adiante com os deslumbramentos da fauna e da flora, em plena serra, e resolvem parar de subir, construindo celeiros que lhes assegurem saciedade e conforto. Então estes, mais ainda, ficaram na contemplação e procurando outras situações para se distrair. O que isso nos lembra? Quando a gente começa, é incumbido de um trabalho, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer com que a minha família progrida, eu tenho que cuidar dos meus filhos pequenos. Mas eu deixo de observar isso com intensidade e passo a, não, eu vou cuidar de mim primeiro, deixa eu pegar aqui, deixa eu ir ali com meus amigos, vou deixar aqui meu filho com a minha mãe, né? E vou ali rapidinho, aí vai ali rapidinho, encontra um namorado, ou sai com o marido, enfim, ou o marido sai com a mulher, ou já divorciado sai com uma namorada, o filho fica ali, ele fica ali, ó, contemplando, deixando para os outros o trabalho dele, para quê? Ocupação fútil, egoísmo, pensando em si primeiro do que no trabalho que ele foi confiado. Então os primeiros trabalhadores, a gente está fazendo uma analogia do que pode trazer e por que eles reclamam. Trazidos os terceiros, ao invés de realizarem a ascensão, consagram-se em indagações fastidiosas e indébitas, em torno da montanha ciclópica, medindo-lhe a horizontalidade e permanecendo no mesmo nível. Outra situação que a gente está muito acostumado a fazer. Tem um trabalho, poxa, mas será que eu tenho que fazer esse trabalho mesmo? Eu acho que eu vou deixar para amanhã. Poxa, até afinal não é tão importante assim. Poxa, Deus sabe que eu faço tudo que está ao meu alcance, mas eu vou esperar isso aqui um pouquinho, vou fazer essa outra coisa aqui. E a gente fica ali, ó, pensando em mil coisas, né? A gente fala nesse procrastinar, né? A gente vai procrastinando, quer dizer, deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para depois, e fica deitado em berço esplêndido e nada acontece. Consideram os últimos trabalhadores convocados, porém, não se demoram no egoísmo da distração. Eles trabalharam 1 hora só. Consideram o objetivo que lhes cabe alcançar. E esquecendo as dificuldades, claro, sempre vão haver dificuldades, gente. Senão não seria um trabalho. Sempre a gente vai ter dificuldade. Isso não é perfeito.
além de esquecer as dificuldades e sacrifícios, rasgam um precioso trilho vertical entre a base e o cimo da montanha, adquirindo, como é justo, antes dos companheiros que ficaram lá embaixo, o tesouro de claridade eterna que lhes enriquece o espírito para sempre. Então, quando a gente aproveita o nosso trabalho, aproveita as nossas oportunidades, a gente tira um proveito que a gente não tem noção. Quando eu estava vendo as fotos do Leôncio, eu lembrei de 1000 coisas que eu fiz lá. Olha como foi recompensador. São as memórias que a gente traz, são as únicas coisas que a gente leva para o outro lado. Nada do que está aqui, a gente leva. Então a gente deve se preocupar em trilhar o caminho sem distrações. Eu sei que é difícil, que são muitas, né? A gente tem muitas distrações no caminho, dentro da nossa própria casa, as nossas próprias necessidades, e às vezes elas se confundem, né, com os nossos objetivos imateriais. Os objetivos imateriais acabam se confundindo com os objetivos imateriais. O apontamento do Mestre recorda nossas responsabilidades para com o tempo. Ninguém pergunta ao homem no mundo espiritual quantos dias desfrutou na terra, mas sim o que fez das bênçãos das horas com que foi agraciado pela providência divina. Então, quando você chegar no mundo espiritual, ninguém vai te perguntar: oi, como é que foi lá? Você desfrutou bastante? Não. O que você trouxe? Qual é a sua bagagem? Mas eles não precisam nem perguntar, porque nas colônias, né, os espíritos são mais adiantados, eles conseguem ler a nossa aura, o nosso perispírito, se ele está pesado, se ele está leve. Eles já sabem de tudo lá. E a gente não adianta tentar enganar ninguém, isso ainda é nós mesmos. Ninguém é chamado a explicar, além do mundo, quantos princípios teóricos abraçou em matéria de fé. Quantos livros você leu, o que você, né, quais são as suas teorias, não, o que você fez. É constrangido a esclarecer quanto bem realizou com a religião que lhe clareava o caminho. Essa parte é muito importante, gente. Bom, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui com o advento de estarmos mergulhados na doutrina espírita, de todas as facilidades que ela nos traz. Mas por quê? Porque nós somos privilegiados, né? O espiritismo é demais e nós também. Não. A nossa responsabilidade ela é muito, mas muito, muito, muito maior. Porque é a nossa última chance. Eu conheci pessoas que não tinham religião, conheço, né? Meu pai foi uma, eu tenho outros, né, amigos, né, da jornada que não têm religião nenhuma, muitos falam que não acreditam em Deus, mas são os primeiros a, né, forrar o caminho para as pessoas passarem, tirar a sua própria roupa e entregar. Ajudar sem perguntar quem é, por que está ali, o que está fazendo, por que chegou naquele ponto. Simplesmente vai lá e faz o bem. Então, o que tem de diferente nessas pessoas para a gente? Elas não precisam do incentivo da lei. Elas já têm aqui dentro, como todos nós temos, mas elas não esqueceram. Não estão, né, deixando para depois. Elas simplesmente estão fazendo o que é do coração delas. E nós estamos procrastinando. Nós estamos deixando para depois. Por isso, né, com a benevolência dos nossos mentores, nossa falta de merecimento, vai aqui, vai aqui na doutrina espírita, que se você não se emendar com isso, irmão, eu não sei mais o que vai ser se você não. Porque, o que acontece? Durante todos esses séculos, né, com o cristianismo, né, e todas as dissensões que houveram, protestantismo, enfim, as pessoas, elas tinham dogmas,
tinham situações assim, por que tem que fazer isso? Porque tem, senão você vai para o inferno. Então as pessoas faziam as coisas ou deixavam de fazer por medo, não por respeito, por conhecimento, por vontade. E aí vem a doutrina espírita, colocada para a gente, textos extremamente claros para hoje. Imagina, 1869. Então a gente está aqui em 2024 e os textos parecem que acabaram de ser escritos. Fazem todo sentido. Se você se debruçar sobre o que está escrito na codificação espírita, né, do Pentateuco, todos nós temos capacidade hoje de cumprir tudo que está ali. Mas será que nós queremos? Num outro momento não era assim. A gente tinha muitos véus. O Espiritismo veio para tirar esses véus. E a gente vai conseguir evoluir com isso através do nosso trabalho, de passar isso adiante. E para ele terminar aqui, ele fala: se desejas atingir a luz e a alegria, a paz e a felicidade da experiência corpórea na carne, repara o que fazes do tempo e dos recursos que o céu te confiou. Então, tudo se resume ao tempo que nós utilizamos, ao nosso tempo, o que nós fazemos dele. Quais são as oportunidades que aparecem para a gente todos os dias para fazer o bem? Nós estamos aproveitando? Ah, mas como que eu vou aproveitar, Jefferson? Por exemplo, todos nós, ou alguns de nós, comprou um carro novo. Ah, que legal, poxa, trabalhei tanto a vida toda para conseguir comprar esse carro, um sonho, ótimo. Então você caminha com esse carro para lá, para cá, leva a sua família, mas quantas pessoas, de repente você com seu carro vazio passou e estavam numa caminhada longa, debaixo de chuva, e você deu uma carona? Quantas vezes você deixou o seu telefone a um vizinho disponível para, sabendo que tinha uma pessoa doente na família, se disponibilizar para levar para o hospital se fosse necessário? Quantas caronas você deu? Quantas vezes você utilizou o seu bem, que foi confiado pelos céus, para ajudar as outras pessoas? Levar pessoas, levar objetos. Quantas vezes? Compramos nossa casa maravilhosa, 5 quartos, 3 suítes. Nossa, que bom! Quantas pessoas você já hospedou que não tinham para onde ir, ou que não podiam, né, estavam passando por algum lugar e, né, poxa, estavam perdidos? Quantas vezes daquele dinheiro que sobrou você conseguiu inteirar na quentinha de uma pessoa moradora de rua? A gente pode fazer tanta coisa com as coisas que Deus confia para a gente. Esses são os trabalhos. E é a última hora. Aproveitem. Hoje, olha só, parece até brincadeira. Hoje ainda auxilia-te a ti mesmo, auxiliando os outros. O último versinho. Hoje ainda auxilia a ti mesmo, auxiliando aos outros, para que amanhã te vejas auxiliado pelo salário divino, reservado pelas leis que nos regem tão somente para aqueles que fizeram da própria vida um cântico de trabalho incessante, erguido ao amor que nunca morre. Emmanuel. Então, tudo isso que a gente acabou de falar aqui, como exemplos, fazendo, a gente não está ajudando só as pessoas que a gente está achando, não. A gente está ajudando a nós mesmos. O nosso desenlace ser mais tranquilo, a nossa transição daqui para a vida eterna ser mais tranquila, porque muitos de nós vão ser auxiliados, vão ter pessoas intercedendo por nós, sempre.
O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então vocês viram que os trabalhadores da última hora, eles estavam na praça desocupados às 5 horas da tarde e o dono da vinha foi lá. Por que vocês ficaram aqui o dia inteiro? Porque ninguém nos contratou. Nós estávamos aqui sequiosos de uma oportunidade. E ele, sabendo disso, porque é o nosso Pai, lendo o nosso espírito, sabendo que nós não estamos ali por preguiça, estamos procurando, estamos tentando, estamos buscando, ele nos leva ao caminho. Mas se a gente ficar lá, deitado em berço esplêndido, como é que a gente vai ser trabalhador da última hora? E como é que nós seremos os primeiros no reino dos céus, mesmo sendo os últimos a serem chamados? Nós seremos os primeiros a sermos chamados e os últimos a entrarem no reino dos céus, porque a gente se estacionou. É complicado, né? Olha que interessante. Jesus gostava de simplicidade. Toda a instrução dos Espíritos, Livro dos Espíritos, capítulo 20, na página 310, tá? Jesus gostava de simplicidade dos símbolos e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram ao longo do tempo a ser assinaladas através dos séculos, pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente por nós espíritos. Então olha quanta gente passou para forrar o caminho para a gente. Então o trabalho desses primeiros também foi importante. Muitos não souberam levar adiante. Quem é que sabe? Será que a gente não estava também na época de Moisés? Foi dada a gente a primeira chance, a gente fraquejou, ficou lá olhando para ontem, aí desencarnamos, agora estamos aqui, de novo, toma aqui agora, né, meu filho? Já que naquela época lá de Moisés você não entendeu, toma aqui o Espiritismo, estuda ele, se aproveita disso aqui, agora vai, sobe a montanha. Será? Eu tenho certeza. Tenho certeza que muitos de nós chegamos lá nos primeiros. Aí não conseguimos, de repente voltamos nos terceiros e agora voltamos na última. Eu tenho quase certeza que muitos de nós estávamos lá. Espírita, não tem jeito, é aquele cabeça dura que procrastinou a vida toda e agora está buscando o caminho. Bom, como eu tinha falado para vocês, isso aqui é um pedacinho do Livro dos Espíritos também, do Evangelho. O Espírito de Verdade fala, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Se vocês olharem na codificação, todo o caminho está ali trilhado. Se você quiser olhar isso na Bíblia, também está lá trilhadinho. E agora é o momento da última hora, do Apocalipse, das coisas que são vindouras, que são os momentos da transição planetária. É aquele momento em que nada de ruim mais seu vai permanecer, ou pelo menos não deverá, para que você possa, junto com o planeta, ascender. Desencarnou, foi lá para a colônia, se refez, o planeta terminou de fazer ali a sua transição, e você volta aqui com o caminho que você trilhou antes. Será que a gente vai conseguir? Eu espero que todo mundo consiga. Muitos não vão, infelizmente. Vamos lá. A Terra, tida inicialmente como marcada por dores e sofrimentos, observa-se hoje que ela é caracterizada por uma fase de transição, em que ela passa de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, onde os seres humanos, cientes da sua condição de espíritos imortais, muitos ainda não têm essa consciência, acham que parou aqui, acabou.
né, vão estar empenhados em seu próprio aprimoramento moral à luz do Evangelho de Jesus. Tá bom, vamos trilhar esse caminho então? A família é o principal círculo ou ambiente para o melhoramento individual, reajuste de contas e oportunidade de resgate. Então, cara, é o que está do seu lado ali todo dia. Ninguém vai tirar. E, mas eu não consigo me dar bem com fulano, não consigo me dar bem com ciclano, agora virou parente, não aguento mais. Né? Minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe. A gente tem muitos desajustes, mas é o cenário perfeito. Porque se a gente não trabalhar hoje essas diferenças, na próxima reencarnação, vai voltar todo mundo grudadinho de novo. Todo mundo. Não, mas vou ter que reencarnar agora. Não quero. Então faz as pazes agora. Perdoa. Caridade, indulgência e perdão. Né? Então vamos lá, ó. Caridade. Você vai ajudar, vai levantar quando cair, vai ver, vai ser disponível e tal. Indulgência. Poxa, eu faço caridade com essa minha irmã, mas ela me deixa louca porque ela não entende as coisas, eu falo, ela não faz as coisas direito, é isso, é aquilo. Gente, indulgência. Não está no momento dela ainda. Como é que eu vou pegar, abrir a cabeça, jogar as coisas lá dentro, fechar, agora vai, liguei o chip aqui, pronto, mudou. Não é assim. Cada um tem seu momento, tem seu, né, o seu momento de mudança. O que você pode fazer? Senhor, me dá mais um pouco de paciência. Eu sei que não é momento dela ainda. Me faz não ficar chateado por causa disso. Foi? Mas a gente tem que pedir aos pouquinhos. Se pedir muito, aí fica complicado. A gente pede mais. A gente tem que agradecer mais, rapaz. Tanta coisa. Quer ver? Ó, você acorda, você abre os olhos, ó, tem ar à vontade. Você não paga. Né? Tentar estocar vento um tempo atrás. Né? Você não paga pelo ar que você respira. A água paga, né? Mas você tem ali, ó, todo dia, né, o sol brilhando, às vezes para dar aquela quebrada, né, no calor, aquela chuva, mas aí você vê a chuva caindo, aí as plantinhas melhorando, as plantas estavam feias. Então, quer dizer, tudo ali é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, a gente precisa também ter. Então, indulgência com as pessoas que não estão preparadas ainda para... A gente é que tem que estar preparado. Se a gente tem a informação, a gente tem que buscar, tem que aproveitar melhor. Quando um não quer, dois não briga, não tem isso. Então, sejamos nós que nunca queiramos brigar. Pronto, acabou. Só que é difícil, né? Por quê? Quem está do nosso lado é aquela pessoa exatamente que precisava para estar ali, para poder pegar e espetar, né, as nossas coisas que a gente tenta esconder de tudo quanto é jeito. Não, não sou assim, não, peraí. Aí, não, eu sou um anjo, sou isso, sou aquilo. Aí vem o seu parente lá, dá aquela espetada, pá, fulano, caiu minha máscara. Pronto. Então não tem jeito, a gente tem que aprender a trabalhar nisso, para realmente um dia a gente chegar nessa condição do anjo. A vinha se compara ao nosso lar, ao nosso ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho também é o mundo todo, tudo onde você passa. O plantio e a colheita são a convivência com os familiares, com os amigos e os inimigos do trabalho. Convivência, as aparas que podemos vivenciar, ou seja, tem aquelas pessoas que a gente tem menos afinidade, vamos aparar essas arestas, vamos tentar deixar o negócio melhorzinho ali, pelo menos que a gente não fique, eu não vou dizer que todas as pessoas que passam pelos nossos caminhos, a gente tem que ser aquele poço de amor, mas a gente tem que conseguir não se incomodar com as coisas que eles fazem pra gente. Pô, me fez mal e tal. Aí você olha assim, poxa, está passando por uma dificuldade, deixa isso para lá. Trânsito. Trânsito é legal, né? Toma aquela fechada. Não posso, irmão, vai comigo.
eu tenho tentado, às vezes eu falho, não é normal, né? Todo mundo falha. Eu venho o carro assim, dá uma fechada, ou qualquer outra coisa dessa situação eu tento, eu dou uma diminuída, vai, vai. Não é o ideal ainda, né? Mas já é alguma coisa, pelo menos eu já estou conseguindo não xingar em todas as vezes. Já é alguma coisa. Aí a gente vai trabalhando, vai pedindo de pouquinho em pouquinho. A gente não pode tentar fazer tudo de uma vez. É muito difícil. Se a gente, na obra, mostra pra gente de uma maneira geral, se a gente conseguir, de uma encarnação para outra, subir um degrauzinho, deixar pelo menos um dos nossos, né, das nossas mazelas para trás, vencer uma, se a gente conseguir isso, pô, a gente já deu um passo enorme. Só que a gente quer, né, quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, pegar tudo, dar um jeito em tudo, não vai conseguir, cara. Faz uma coisa de cada vez, faz aos pouquinhos. Tenta o que tiver ao seu alcance, o que você lembrar, exercita a mente, procura fazer o melhor que você pode. Que tem um outro slide aqui que fala que quando a gente tenta, os espíritos, né, a espiritualidade está com a gente, para ajudar a gente. Tudo é sintonia. Se sintonizar errado também, vem os outros amigos, né? Aí a gente acaba xingando mais, fazendo. Aí, meu Deus, e agora o que eu estou fazendo? Opa, peraí, deixa eu sintonizar a rádio aqui, diferente, que essa rádio aqui não está boa, não. É bem isso. Só que a gente tem que estar atento. E é complicado. Então, as aparas que podemos vivenciar com nossos familiares, colegas de trabalho e quem mais estiver conosco no caminho. O que é importante? O bem que nós fazemos. O mal que nós conseguimos suportar. Indulgência. Perdão. Se a indulgência não for suficiente, perdoa. Toda a lei está contida nessa frase. Fora da caridade não há salvação. Então, caridade o tempo todo. Não só com os outros, com vocês mesmos também. Conosco mesmo. A gente não deve ter pena de nós mesmos, ok? Mas a gente precisa saber que nós também precisamos da nossa caridade. Nós precisamos ser indulgentes conosco mesmo também. Poxa, eu não consegui agora? Que droga, vou arrancar os cabelos. Não consegui agora? Deixa eu botar aqui no cantinho. Deixa eu ir vivendo as outras coisas aqui. E quando eu conseguir ter um pouquinho mais de equilíbrio, eu volto lá e pego essa caixinha de novo para poder trabalhar ela. Isso é você ter indulgência com você. Porque às vezes hoje, nesse momento agora, hoje, né, dia 4, você não está preparado. Mas quem sabe no dia 15? Aí você volta lá e faz, pô. Agora, se você ficar se martirizando porque cometeu um erro, porque não conseguiu, né, dar conta de alguma coisa, aquilo ali só vai atrair mais coisas ruins para vocês. Então a gente precisa trabalhar um pouquinho de cada vez. A gente não pode ser guloso, nem com comida, muito menos com benção, Senhor, me dá a benção. Não, calma, tudo a seu tempo. Só que a gente tem visto que muitas pessoas na sociedade, de uma maneira geral, têm ficado deprimidas, entrado em depressão, têm ficado cada vez mais aceleradas em algumas situações. As energias do planeta, elas estão mudando. A gente está para entrar na 5ª dimensão. Então, às vezes, do nada, tonturas, dores de cabeça, né, atrapalho mental, isso é a energia do planeta agindo sobre o nosso espírito. É o nosso espírito mudando o DNA para que o nosso corpo consiga suportar. Está preparando já o nosso espírito para a próxima. Claro, não é toda a tontura que é isso. Às vezes você vai lá e come, né? Pelo amor de Deus, se alimenta também. Tem que cuidar do corpo. O corpo foi um bem que Deus te deu. Então tá ruim, tá doendo? Bebe bastante água, faz exercício. Não precisa ir para a academia e puxar ferro, mas faz uma caminhada, se alimenta melhor. O nosso corpo ainda precisa de carne.
Infelizmente, não quero desmerecer ninguém que seja vegano, nada disso, mas o nosso corpo ainda é primitivo, precisa das proteínas. Dá para substituir? Substitua, mas cuida bem do seu corpo, porque ele é a tua ferramenta até você desencarnar. Sem ele, tu não faz nada aqui não. E se ficar entrevado na cama, porque não cuidou do corpo, vai fazer o quê? Vai trabalhar como? Aí vão ter que arrumar um jeito de você, né, começar a estudar e trabalhar com a fala, trabalhar com aqui, com a cabeça. Importante isso aqui. No Livro dos Espíritos, na página 132, diz ali pra gente qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Por quê? Essa parte aqui é sobre a... Vamos lá, vamos ler para a gente poder entender. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Beleza. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as dificuldades da existência corporal. Eu acho essa palavra muito complicada para pesquisar no dicionário, é dificuldade, tá? Toda vez que você lê aquilo ali, está escrito dificuldade. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha os trabalhadores da última hora aí. Então, não se enganem. Cada um de vocês tem um pedacinho, tem uma caixinha, né, de obrigações para colocar para fora e executar. Por quê? A criação de Deus ela é um todo e cada um de nós é um pedacinho, uma engrenagem. Cada um de nós, se não nos movimentarmos e tocarmos essa engrenagem, o resto do mundo vai sentir falta. Então, a reencarnação é para isso. Essa encarnação que nós temos aqui é para preparar o nosso espírito para operar a parte que nos toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito, um instrumento, o corpo, em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Por isso que eu falei para vocês, para cuidar desse corpo aqui, precisa de determinadas comidas, para poder fazer com que as proteínas, aqueles negócios todos lá, né, façam um corpo saudável. Então, tomamos esse corpo como ferramenta, como instrumento, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, o nosso trabalho está aí. Agora, a parte mais, vamos dizer assim, possível de ser feita, porque o controle, né, material, a gente fazer a caridade, dar comida, dar roupa, é importante? É. E quanto mais a gente dividir do que a gente tem, melhor. Tanto que vocês devem saber daquela outra parábola, que foram pesados a vida do rico e a vida do pobre. Ou quase nada o pobre podia dar, mas cada centavinho que ele ofereceu ali, pesou muito mais do que o rico que deu para ostentação. Então, cara, não tem ninguém tão rico que não precise de nada e não tem ninguém tão pobre que não possa doar nada. Então, se você puder doar seu abraço, já é de grande valia. E aí, a gente tem uma outra parte aqui, deixa eu ver aqui. Olha o que a gente pode fazer e o que nos é conclamado. Então, na missão dos espíritos, olha lá, capítulo 20, página 312, trabalhadores da última hora, no item 4. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas, ou seja, provas e expiações, estão indo embora. E de pregar a palavra divina. Dentro de casa, para os seus amigos, para quem quer que seja na rua, que esteja ajudando, e de ir pregar. Então, essa é a nossa missão, dentro da família e com todo mundo. Levar a doutrina espírita adiante. Se a gente ficar só no nosso círculo aqui, não vai adiantar. Olha que interessante, na página que foi lida no início, eu grifei.
Aqui, ó. Atualmente encontramos os trabalhadores da última hora, isto é, aqueles que chegaram e continuam chegando por último à gleba do mundo, para incrementar o plantio e ajudar na colheita dos valores sedimentados, preparando novas semeaduras para os dias que virão. Os trabalhadores, é preciso multiplicá-los. Então, nós precisamos multiplicar. Cada um de nós levar a palavra para quem precisa, fora do nosso contexto, fora do nosso ambiente. Essa é a nossa missão como trabalhadores da última hora. O resto, tudo que a gente viu até agora, são os nossos acessórios, são as nossas motivações, são as nossas ferramentas, mas a gente precisa trazer para a luz, para o entendimento, para o autoconhecimento, principalmente, todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso, maiores são as probabilidades de eles conseguirem se trilhar um bom caminho. Porque hoje, a minha esposa ela trabalha no atendimento fraterno, da IFISA, onde a gente frequenta. Cada vez mais pessoas procuram, cada vez mais, até o ponto de ter que distribuir senha. Vou marcar você para daqui a 2 semanas, porque já não tem mais horário disponível. E claro, são trabalhos de atendimento fraterno, de trabalho mediúnico. Então é um trabalho que desgasta muito o médium. Não dá para o médium atender 100 pessoas num dia, mas atende umas 30, né? 40 às vezes. Entende? Então, a gente tem que multiplicar isso. A gente precisa multiplicar esses trabalhadores para que essa última hora ela seja clareada para todo mundo. E de pregar a palavra divina. É chegada a hora que deveis sacrificar a sua propagação, ou seja, a propagação da doutrina espírita, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Então, larga o homem velho de uma vez, vai para dentro do trabalho, porque está ali. É chegada a hora que deveis sacrificar a sua propagação, quer dizer, você vai sacrificar as suas vontades em benefício da propagação da doutrina espírita. E o que você vai receber por isso? Muito mais do que você imagina. Muito mais. Convosco estarão os espíritos elevados, assim que você estiver nesse caminho. Eu não tinha falado que em algum slide estava escrito isso. Se propôs a trabalhar, os espíritos elevados vão estar com vocês. Vão ajudar, vão dar a palavra, como estão me dando aqui. Eu planejei totalmente diferente essa palestra. Não é à toa. Mas eu gostei muito do que eu sublinhei. Vamos chegar lá. Então, convosco estarão os espíritos elevados. Certamente, quando começareis a pregar, falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus. Por quê? A voz de Deus, a palavra, exorta as criaturas à abnegação. Então, traz a obrigação. É o que eu costumo dizer, né, para as pessoas que frequentam as igrejas. Tem que ter palavra, tem que ter cobrança. Você tem que trazer a obrigação que você tem. Não é falar para o fiel, para quem esteja, não, vamos lá, culto da prosperidade, vocês vão conseguir um lugarzinho no céu, vão ter plenitude na vida de vocês. Não, ele está convocando a gente a trabalhar. Ele está convocando a gente a colocar para essas pessoas a obrigação que elas têm consigo mesmas e para com os outros ao redor. Mas vai acontecer? Está lá. A voz de Deus exorta incessantemente as pessoas à abnegação. Então você pregará o desinteresse aos ávaros, pregará a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como também aos déspotas. Então a gente tem que fazer tudo isso.
palavras perdidas. Olha o que o livro dos Espíritos coloca, né? Palavras perdidas eu o sei. Na verdade não são. Faz-se mistério que com vossos suores, o terreno onde tendes de semear, então você vai regar com os vossos suores o terreno onde você vai semear. Ah, falou a primeira vez pela pessoa, não quero saber disso não, irmão, tudo bem, quando você estiver pronto, eu estou aqui, eu estou à sua disposição, eu vou te ajudar, se você precisar saber de alguma coisa, não, sai daqui, sai. Aí no outro momento você vai lá, faz a mesma coisa, até que um dia, então fala logo esse negócio aí, o que é essa palavra de Deus aí, cara, que você quer falar tanto? É assim que funciona. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando a relha, sabe o que é relha? A charrua é uma carroça para arado. A relha é aquele disco que enfia na terra assim e abre. Então você vai pegar a relha, não vai frutificar, não vai produzir, senão sob reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Então você vai pegar a enxada, vai pegar a relha, vai abrir a cabeça, vai cortar a pessoa no meio e vai botar o ensinamento lá dentro. Olha que maravilha, mas tudo de forma evangélica. Bem carinhosa. A gente sabe que não é na forma literal. Mas entende o que a mensagem quer dizer? Que não vai ser fácil para você fazer. Não vai ser mole. Você vai ter que tentar 1, 2, 3, 10 vezes. E aí quando eu li isso, eu falei, mas tem uma parábola que Deus fala lá com os apóstolos, que quando eles forem pregar na cidade lá, em qualquer lugar, né, se eles não forem bem recebidos, não quiserem ouvir as palavras, eles devem virar as costas, bater os pés para não levar nem a terra daquele lugar e ir embora, deixar eles lá para lá. Mas por que agora ele está falando que a gente tem que pegar e abrir a cabeça, né, semear, suar pra caramba e continuar? Porque naquela época o entendimento era outro. Hoje está todo mundo preparado. Está todo mundo preparado para receber isso. Então a gente tem que fazer. A gente não pode esmorecer. A gente tem que fazer. É a nossa última hora. Vou incentivar vocês um pouquinho. Gênesis capítulo 17, item 63. Deixa aqui. Tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam excluídos os espíritos endurecidos no mal, e que possam acarretar-lhe para o planeta perturbações. Deus permitiu que eles aqui permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem, mas chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem que ascender na hierarquia dos mundos, interditado será ele como morada a encarnados e desencarnados, que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Então a gente não está aqui enganado. Nós estamos aqui porque nós temos condições de receber essas informações, processá-las e atuar, levá-las adiante, porque nós temos condição. Tá ali, ó. E já passou o tempo. A gente ficou aqui tempo suficiente, desde a época, né, dos mundos primitivos até agora. Então chegou o momento. Eu espero que a gente possa aproveitar essa oportunidade, assim como vocês me deram essa oportunidade de estar aqui, de desvendar mais um pouquinho desse tipo de pesquisa, porque é muito enriquecedor. Não se engane, é muito mais importante para mim do que para vocês, porque toda vez que a gente pesquisa, que a gente estuda, a gente reflete, e a gente acaba, né, não tem jeito, encontrando os pontos onde a gente precisa aplicar isso nas nossas vidas. Eu espero que essa semente ela frutifique o mais rápido possível e que vocês possam levar para a vida de vocês essa necessidade. 2057 está aí. Muito obrigado.